e foi para Samaria, foi para a Judeia, e agora me mostra um fato inédito, que ela chega de uma forma inusitada em Antioquia. Antioquia era um lugar que tinha judeus, mas também tinha muitos não judeus, incircuncisos. E a Bíblia diz que quando Pedro ele vai para o lado de Antioquia, Deus usa ele para curar Enéas, depois Deus usa ele para ressuscitar uma mulher chamada Dorcas, e ele chega na casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, diz a minha Bíblia que o Espírito Santo cai sobre aqueles que estavam ali. O poder de Deus é derramado sobre os gentios ali também. E Pedro se maravilha, por quê? Porque Pedro achou que o Espírito Santo era propriedade dos judeus. Pedro achou que o Espírito Santo era apenas propriedade de Jerusalém. Pedro achou que o Espírito Santo era logotipo de Israel. Porém, o Espírito Santo é dado àquele que clama. O Espírito Santo é dado àquele que crê. O Espírito Santo é dado àquele que busca. Aleluia. Tem gente que acha só porque é bonitinho, só porque tem os olhos verdes, só porque canta bem ou prega bem, acha que tem um monopólio do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àquele que busca de coração, amado. Aleluia, Jesus. E a igreja agora começa a crescer em Antioquia. E os judeus começam a se maravilhar. Só que eles querem fazer algo estranho. Eles querem fazer com que os não-judeus convertidos ao Evangelho passem primeiro para o judaísmo. É aí que Paulo entra. Paulo chega e desvincula a fé dos cristãos com a fé dos judeus. Paulo vem e coloca ordem na igreja de Antioquia. Ele coloca ordem para Pedro, para Tiago e para João, dizendo: olha, você sendo judeu, vive como gentil, como quer que os gentios viva como judeus. O que me chama a atenção era que Paulo, ele estava agora peitando esses padrinhos aqui, esses pais da fé aqui dos judeus, do cristianismo, que era Pedro, Tiago e João. E agora, meus amados, a igreja de Antioquia passa a crescer. E o escritor Lucas, que narra o livro de Atos, ele vira e enfático dizer no capítulo de número 11, versículo 26, que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E eu quero trazer isso para você aqui nessa noite. O que é ser um cristão? Eu fui estudar um pouquinho mais a fundo e eu percebi que no grego a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, uma cópia, um reflexo de Cristo. Ou seja, se eu tenho um título de cristão, eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Então a sua conduta e a minha conduta não pode ser qualquer uma. Quando eu olho para isso, eu posso dar um leque para ver como somos os cristãos de hoje. Alguém pode dizer: mas eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal. E quando eu começo a olhar a igreja, eu vejo que o Brasil é o maior país cristão. Não necessariamente o maior país católico, nem o maior país evangélico, é o maior país cristão. Porque aqui se encontra uma diversidade de cristianismo, de cristãos. O cristianismo do país se divide de duas formas: entre os católicos e entre os protestantes. Os católicos têm três divisões, que é a Igreja Católica Anglicana, a Igreja Católica Brasileira e a Igreja Católica Romana. E os protestantes se dividem em tradicionais, pentecostais, neopentecostais, que são as igrejas que surgiram agora. Mas independente de qual seja a classe que o crente vive, o nome cristão implica-se em uma atitude disciplinar, uma vida disciplinar diante de Deus semelhante a Cristo. Nós temos vários tipos de cristãos hoje. Temos aqueles cristãos que muitos gostam de chamar de Nutella, que não suportam uma prova, não suportam uma tribulação e está caindo fora. A exemplo daqueles que poderiam ser chamados de cristãos e não foram, os 380 que retrocederam antes da descida do Espírito Santo. Qualquer prova joga ele no chão, qualquer tribulação já amedronta, qualquer pandemia que vem aí já tem medo de até de sair nas ruas, até de sair de casa. Temos um tipo de cristão que alguns falam que é Maria que vai para as outras, aquele que tudo que vê alguém fazendo no YouTube quer fazer, tudo
nem sequer está vendo se está certo. Esse cristão modinha, que tudo que vê lá fora quer pôr aqui dentro. Mas Deus não quer esse tipo de cristão. Deus não quer esse tipo de pessoas aqui dentro. O Espírito Santo está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esse tipo de cristão que Deus quer ver. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um cristão bíblico aqui mesmo em Antioquia. Antioquia era uma igreja que não somente ouvia os homens de Deus, mas também ouvia o Espírito Santo falar. Haja visto que aqui tinha alguns profetas, e um deles, por nome de Barnabé, ele vai até Tarso e busca Paulo, porque o Espírito Santo havia falado com ele. Era uma igreja que dava espaço para o Espírito Santo falar. O tipo de cristão que Deus quer que nós sejamos é o cristão que dá espaço para o Espírito Santo falar. Oh, aleluia. Nesses últimos dias tem muitas coisas falando. Você tem ouvido a voz do presidente, a voz dos opositores, a voz da pandemia, a voz do medo, a voz dos vírus, mas não tem ouvido a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações, dizendo: prepara, porque Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há quem diga que depois dessa epidemia o mundo não será mais o mesmo. Estão tentando implantar um chip aí que produz insulina para que as pessoas que precisam de insulina, e produz também sensações para antidepressivo para as pessoas que tomam remédio. E esse chip eles querem colocar na mão e na testa. As vacinas vão vir assim agora. Eles estão querendo extinguir o dinheiro. E o Espírito Santo está falando: noiva minha, prepara, porque o noivo está voltando. O cristão